a gente vai pensando na profundidade do que é a obra do Espírito Santo em nós. E é uma coisa assim tão importante que a Bíblia usou várias formas para que a gente pudesse entender a obra do Espírito Santo, né? Quem dá aula, quem prega, sabe disso. A gente tem que usar metáforas, a gente tem que usar comparações o tempo todo para que aquilo fique o mais claro possível. Alguém disse, eu não me lembro exatamente, mas disse que as metáforas são como janelas, né, para o sermão. E Deus queria que essa mensagem a respeito do Espírito Santo ficasse tão evidente que escolheu vários símbolos. Quer dizer, quem não entender de um jeito, entende de outro. E coube a mim falar sobre um desses símbolos, que é sobre o selo do Espírito Santo. E foi me colocado esse desafio para falar a respeito do selo. E eu, quando comecei a escrever sobre o selo, fui atrás da história desse símbolo. De onde nasceu esse símbolo, como que esse símbolo foi usado na Bíblia. E quem fala do Espírito Santo como selo foi o apóstolo Paulo. As referências que nós temos para referir-se ao Espírito Santo como selo foram usadas pelo apóstolo Paulo. E uma das vezes que o apóstolo Paulo usou essa metáfora do selo, esse símbolo, né, do selo, foi quando ele estava falando com os efésios. E quando ele está falando com os efésios, tem um problema ali que precisa ser resolvido. E veja, o apóstolo Paulo tentando ali resolver aquele problema, vem essa imagem do selo. E por quê? Porque nós sabemos que a obra de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, Jesus ele veio do meio do povo de Israel. Jesus era judeu. E foi de dentro dessa tradição judaica que Jesus desenvolveu o seu ministério. Os primeiros convertidos, a igreja nasce em Jerusalém, então eram pessoas que já conheciam essa tradição judaica, entendiam que Jesus era o Messias prometido da tradição judaica. Porém, quando Paulo fala para os efésios, lá tem um problema. A igreja de Éfeso era uma igreja que sua maior parte não tinha nada a ver com a tradição judaica. Ou seja, não eram pessoas que você ia pregar para elas e falar, olha, Jesus é o Messias que foi prometido lá na Torá. Talvez se ele falasse isso para alguns dos efésios, ele dizia, mas o que é essa Torá? Eles não tinham esse conhecimento. Ele próprio diz, olha, vocês antes de conhecerem a Cristo, vocês estavam isolados, vocês estavam à parte, vocês não conheciam as promessas de Deus, vocês estavam longe. Mas agora o Espírito Santo os aproximou, vocês estão perto. E talvez um dos medos que os irmãos efésios tinham era justamente isso. Ok, o evangelho foi pregado para nós, mas a gente não veio da tradição judaica, a gente não era judeu, a gente não era filho de Abraão. O que é que garante para nós que de fato a gente está incluído no plano de Deus? O que garante de fato para nós que a gente foi incluído nesse plano maravilhoso da salvação? Porque lá no templo de Jerusalém tinha inclusive uma divisão, tinha lá um muro, né? Diz que os gentios eles podiam ir até determinada parte ali do pátio, aí tinha um muro, né? Depois daquele muro podia vir as mulheres judias, depois tinha um outro muro onde eram os homens judeus, tinha um muro, e diz que tinha uma mensagem muito bem educada em cima de um daqueles muros, né? Que dizia, olha, se você não é judeu e você passar desse muro, a sua morte será por sua conta, será sua responsabilidade. Era essa mensagem que estava ali. Tinha um muro, literalmente separando um do outro. E talvez a grande preocupação dos efésios fosse essa. Nós somos gentios, nós não fazemos parte dessa história. A gente pegou o bonde andando, o bonde já começou a andar lá atrás, com Abraão, com Moisés, e a gente chegou agora. O que garante para nós que a gente também está incluído nessa história? E aí o apóstolo Paulo diz, tem um selo, tem uma garantia. E sabe o que garante que vocês também fazem parte dessa história? Que vocês também estão incluídos no plano da salvação? É o Espírito Santo. O judeu que se converteu, ele recebeu o Espírito Santo. E vocês que não tinham nada a ver com a história, também receberam o Espírito Santo. Ele diz, ele é o selo. E esse símbolo do selo, para mim, ele é muito forte, porque a gente usa isso ainda até hoje. Quando você põe uma carta, uma correspondência no correio, tá certo que a gente escreve muito menos agora mandando pelo correio do que antigamente, mas enfim, qualquer coisa que você coloca no correio, o que garante que aquela sua encomenda chegará no destino? É o selo.
Uma carta sem um selo, ela não tem nenhum valor. O selo é a garantia. E o apóstolo Paulo, falando para os Efésios, ele diz: o Espírito Santo é essa garantia, este selo. Então, quando você tiver dúvida, Paulo falando lá para os Efésios, quando vocês tiverem dúvida a respeito da salvação de vocês, dúvida se de fato vocês participam do plano de Deus, olhem para dentro de vocês e vejam se o Espírito Santo está habitando em vocês. Se o Espírito Santo está habitando vocês, ele é o selo, ele é a garantia de que vocês foram incluídos no plano de Deus. E veja, como é a mesma ideia que já foi dita aqui, né? Da pomba, do óleo, da água, para todo mundo. O Espírito Santo selou. Às vezes essa metáfora ela é mal compreendida no meio pentecostal. Às vezes se diz que o selo é o batismo com o Espírito Santo. E no texto específico em que Paulo discute isso, ele não está falando disso. Ele está falando de fato da nossa ligação com Cristo. Quem aceita Cristo é por ele selado. O Espírito Santo passa a fazer parte, passa a morar nele. Ele passa a ser incluído dentro do plano de Deus. E Paulo ele fala desse símbolo do selo mais do que uma vez na carta aos Efésios. E lá no meio, ele ainda diz mais uma coisa, mais caminhando para o final da carta. Ele diz que o Espírito Santo é o selo e ele é o penhor da nossa salvação. O selo e o penhor. E aí a gente pensa, não, ele falou do selo, agora ele está falando de outra coisa, que é o penhor. E não. Diz que naquela época, como a cidade de Éfeso era uma cidade muito movimentada, uma cidade onde o comércio florescia bastante ali, diz que muitas vezes quando alguém vinha para Éfeso comprar alguma mercadoria, diz que ele escolhia aquela mercadoria e ele não ia levar a mercadoria de imediato. Então diz que ele selava aquela mercadoria. O selo era marcado com um anel naquela época, e diz que o proprietário daquela mercadoria selava, colocava o selo na mercadoria, para que quando o seu escravo viesse buscar a mercadoria, soubesse exatamente o que levar. E aí Paulo faz essa comparação. Ele diz, essa é a ação do Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa salvação. Ou seja, a gente ainda não chegou a 100% daquilo que Deus reservou para nós. Deus tem muita coisa reservada para nós, Ele tem uma eternidade reservada para nós. Nós ainda não estamos vivendo lá na eternidade, mas a gente tem uma garantia agora, um penhor, de que nós chegaremos lá. Da mesma forma como aquela mercadoria recebia o selo, como uma prova de que alguém viria buscar aquela mercadoria, ele diz, o Espírito Santo é esse selo, é a garantia. Como eu sei de que Deus está em mim, como eu sei que eu fui incluído no plano de Deus, quando o Espírito Santo está em mim, ele é o selo da nossa salvação. E isso é maravilhoso, porque quando a gente olha para o mundo evangélico, quando a gente olha para o mundo cristão, a gente vê quantas denominações existem, quantos grupos existem, inclusive entre os autores cada um é de uma igreja diferente, e nós temos várias coisas que nos diferenciam, mas existe uma coisa que nos une, que é o selo do Espírito Santo. Somos de igrejas diferentes, somos de grupos diferentes, mas temos a mesma garantia, nós temos o mesmo penhor, nós temos a mesma certeza, porque é o Espírito Santo quem nos selou para o dia da redenção. Então, eu escrevo esse capítulo com essa missão, de que essa palavra esteja muito bem assentada no nosso coração. Só temos a certeza de ser quem nós somos em Cristo, porque o Espírito Santo está habitando dentro de nós. Enquanto Ele estiver habitando dentro de nós, nós temos a certeza do caminho para onde nós estamos indo. Que Deus abençoe a todos.